Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Almeida, eu faço parte aqui do Comitê de Inteligência Artificial da Gol, eu faço papel aí de vice-presidente, né? Acompanho ali juntamente com a Gladys, com a Jennifer, o Eduardo e demais componentes ali. Em conversa com o pessoal do comitê ali, da governança, nós pensamos em estimular o engajamento para que a gente tenha mais pessoas envolvidas. Então, a gente pensou em criar ali uma, um modelo de interação um pouco mais engajado, né? Mais hands-on, né? Que seria o mão na massa. Então, apresentando, meu nome é Pedro Almeida, tenho 38 anos, tenho uma filha, moro em São Sebastião, eu sou formado em sistemas de informação pela Faculdade de Impacto de Tecnologia, né? Eu trabalho atualmente, eu me formei em 2010, né? Já faz um tempo. Tenho ali uma passagem por empresas IBM, Latam, agora eu faço parte ali da Gol e também sou mentor e vice-presidente aqui do Comitê de IA da PUC Angels. Vamos falar um pouco mais aqui do que a gente montou para vocês? Então, vamos começar. A princípio, como a gente está falando de IA, a gente está usando IA em grande parte do nosso dia a dia, né? Então, aproveitando aqui até a indicação da Gladys de uso do Gama, então, até na hora de gerar essa apresentação, né, eu peguei o conteúdo aqui do meu arquivo Leia-me, que está no Kit, e utilizei a ferramenta Gama, app, e gerei essa apresentação utilizando o conteúdo do nosso workshop. Então, usando ali o texto que sobre o que a gente vai falar, usei aqui a apresentação, gerou essa apresentação, tá? É, eu não quero ficar tanto nessa parte de apresentação, mas vou explicar aqui o que a gente vai utilizar, né? Então, o nosso objetivo com esse workshop é entender ali quais são os passos que estão envolvidos ali na parte de criação de um agente de inteligência artificial, utilizando ali a plataforma N8N, né, que é o N8N, que ele é uma ferramenta low-code, que daí é utilizada para gerar diversos sistemas e integrações usando pouco ou nenhum código, né? O nosso objetivo dessa aula é implementar um chatbot funcional utilizando inteligência artificial, integrando algumas ferramentas. Então, usar ali o ambiente Azure, que é da Microsoft, o OpenAI, né, que é o detentor ali do site GPT, Pinecone e algumas outras ferramentas que aí ao decorrer a gente vai apresentando. Então, o ideal, né, o nosso desejo é que a gente possa realizar essa implementação aí juntos. Então, quem que pode participar? Né, o pessoal aqui da startup, da PUC Angels, desenvolvedores que têm algum conhecimento aí de como funciona um pouquinho de programação e integração de sistemas, profissionais de marketing, quem estuda em tecnologia e pessoas que estejam interessadas, né? Hoje em dia a gente tem bastante conteúdo na internet, vocês fazem parte de um grupo aí, de um não vou ficar puxando tanto a sardinha, mas a gente faz parte do PUC Angels, então qualquer dúvida que vocês possam ter ali envolvendo esse conteúdo programático, né, desse workshop, fiquem à vontade ali para poder conversar, chamar ali no WhatsApp, no grupo, e vamos lá. Então, para o melhor aproveitamento, é interessante vocês criarem algumas contas aí para poder utilizar o serviço. Então, a gente separou ali num tempo que seria necessário para criar uma conta no OpenAI, para criar uma conta no N8N e para criar uma conta no Pinecone. Mas para poder auxiliar vocês, eu criei algumas contas, né? Na verdade, eu criei uma conta e eu vou compartilhar com vocês ali o acesso, pelo menos da chave de uso de inteligência artificial. Então, para ficar mais fácil,
Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de inteligência artificial, né? Então, dentro aqui do nosso conteúdo do programático, eu desenvolvi ali um glossário. Então, caso vocês tenham interesse, estejam com alguma dúvida, aqui mesmo no canto, a gente tem um glossário que ele envolve ali, de A a Z, as principais informações que a gente tem de inteligência artificial e tecnologia. Então, talvez algum termo que vocês não estejam familiarizados ou não consigam entender aí a minha pronúncia em inglês, vocês podem buscar aqui, né? Então, o que que é um JSON, o que que é memória, o que que é um exemplo aqui, alucinação. O que que é alucinação? Então, é um fenômeno onde o LLM gera informações incorretas ou inventadas. Mas daí o que que é o LLM, né? Daí a gente vem aqui no L e fala, o LLM é o Large Language Model. Ele é um modelo de inteligência artificial criado com grandes volumes de informação. Então, à medida que a gente ir falando, caso haja alguma dúvida, lógico, pode utilizar aqui as ferramentas, né? Levantar a mãozinha e perguntar, ou pode ter esse material aqui de glossário para auxiliar nas dúvidas que possam ocorrer. Então, continuando daqui, deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então, quais são esses conceitos de inteligência artificial? Então, muito do que a gente utiliza ali no chatbot de IA, ele usa esse termo que é o RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, né? Que seria a geração de busca aumentada. Como que seria isso daí? Como a gente não consegue colocar todo o conteúdo da base de conhecimento dentro ali do nosso LLM, dentro ali do chat GPT, o que que a gente faz? Nós liberamos o acesso ao chat GPT a uma ferramenta de busca da nossa base de conhecimento. E é isso que a gente vai fazer usando uma ferramenta ali chamada Pinecone. Então, eu tenho o universo ali do chat GPT, modelo 4.1, e ele tem já as informações dele gravadas. Mas eu gostaria de colocar informações da minha própria empresa. Queria colocar ali informações da Book Angels. Queria colocar ali informações do meu banco de dados. Então, eu preciso fazer essa conexão de criar essa ferramenta para que possibilite a inteligência artificial realizar essa busca. O nome dessa busca, né, dessa termo é o RAG. Daí ele tem o segundo termo, que é o embeddings. O que que seria o embeddings? O embeddings, ela é uma incorporação, né, o termo. Ela é uma representação numérica da informação. Então, ele pega o que seria o conteúdo da informação, o que seria um texto, que tem ali a frase de o chapéu do Mario Bros é vermelho. Ele transforma essa informação em um vetor, que seria um conjunto de números, e armazena isso de uma maneira que a inteligência artificial consiga realizar consultas depois, né? Daí ele utiliza ali também todo um modelo de busca por aproximação, em que ele tem ali, por exemplo, a informação de animais. Então, os animais mamíferos estão mais próximos do que o animal réptil. Então, na cadeia de animais, quando você perguntar sobre um mamífero, ele vai falar: tem a aproximação o mamífero cachorro, o gato, dentro de cães. O que que tem? Daí tem raças. E é um modelo de organização em vetor, multidimensional. Isso é mais detalhado, mas só porque está nesse daqui no conteúdo. E a gente tem aí também a memória de histórico. O que seria essa memória? À medida que a gente vai conversando com o ChatGPT e demais componentes de inteligência artificial, ele vai lembrando o que a gente falou anteriormente. Então, eu imagino que eu primeiro pergunto, o que você gosta, um exemplo, como funciona a inteligência artificial? Daí ele responde
como funciona a inteligência artificial. E eu posso usar somente uma palavra para falar, dê mais detalhes. Quando ele recebe essa informação do dê mais detalhes, ele vai ler a pergunta anterior e a resposta anterior para criar um contexto, para que ele entenda que você quer mais detalhes da resposta anterior. Isso é configurável e é o que a gente vai fazer. O banco de dados vetorial, ele é quem armazena os embeddings. Então, do mesmo jeito que tem vários tipos de banco de dados, né, tem um que armazena no formato de vetores de números, que ele é utilizado na pesquisa RAG, em uma consulta vetorial, que é a busca por similaridade. Dentro disso daí, a gente tem diversas ferramentas, que é o que a gente vai trabalhar, que são associadas aos LLMs, que são os Large Language Models, são os modelos de linguagem. Então, eles têm ali o Gemini, o Llama, o ChatGPT, DeepSeek, todos esses daí são LLMs em suas mais variadas versões. E a gente vai falar um pouco aí também da engenharia de prompt, que é a arte de criar essas instruções. Então, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura de um chatbot. Aqui eu usei como exemplo um chatbot que ele realiza consultas de buscas ali de eu sou um empresário de uma banda. Ele vai responder ali quais são os preços para show para 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, qual é o tipo de música, e determinadas informações. Então, a gente criou meio que um cenário e vamos começar aqui agora a nossa apresentação. Então, a princípio, deixa eu tirar aqui, eu deixei aqui pronto para a gente ir criando o que seria os serviços que iremos utilizar. Então, a princípio, a gente vai precisar criar uma conta no N2N, que é aqui o nosso serviço de low code. Então, ele é bem simples, né? Na verdade, a gente clica ali na parte de se inscrever, dá um nome para o nosso ambiente e realiza ali a inscrição. Ele vai, no primeiro momento, ele vai pedir ali o seu e-mail, uma confirmação de endereço, vai solicitar ali de onde você conheceu, quais são as informações que precisa e tudo mais, até que você chegue nessa tela. A princípio, nós vamos começar a usar o N2N dessa forma. Eu estou passando aqui como que a gente... Eu estou passando aqui todas as etapas e no finalzinho a gente vai tirando as dúvidas, caso alguém necessite e vá criando aí também o usuário. Eu não sei, na verdade essa é a primeira vez que a gente está fazendo esse modelo um pouco mais hands-on, então se vocês quiserem um tempinho ali, eu dou uns 2 minutinhos para vocês criarem a conta, mas é bem tranquilo, né? Na verdade, vocês vai clicando ali, avançar, 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 essa primeira tela. Então, beleza. Tenho aqui o meu primeiro meu primeiro contato com o N2N. Como que ele funciona? O N2N, ele serve para você criar diversos workflows, que são os fluxos de trabalho, o qual ele tem ali um disparo, que seria a forma que ele é iniciado. Então, quando você vai ter um fluxo de conversa, um fluxo de trabalho, você pode iniciar ele de diversas formas. Então, através de uma trigger manual, que é você clicar e mandar ele executar, através de alguns eventos, que daí você pode administrar como um webhook, que seria um serviço web que a pessoa acessa, clica no botão e ativa esse workflow. Pode ser em determinados momentos, horários. O nosso workflow ele vai ser utilizado aí da forma como um chat. Então, o que seria esse chat? Então, quando alguém realizar entrar nesse nosso endereço de chat e mandar uma mensagem, ele vai iniciar o nosso workflow. Então, o primeiro workflow que eu criei vai ser aqui o meu chat. Então, ele já vai ser ativado.
À medida que eu cliquei, eu tenho esse botãozinho aqui que ele cria esse workflow para ele ser público, disponível publicamente. Então, a partir do momento que eu criei o meu chat e disponibilizei ele publicamente, ele já gera essa URL, o qual a gente consegue acessar. Então, se eu enviar para vocês o endereço, vocês já conseguem acessar. Tem que colocar aqui como hospedado e ativado. Pronto. Ativei aqui o meu chat. Vocês já conseguem ter aqui uma primeira versão do que seria um chat, em que ele manda um oi. Na verdade, o nosso workflow, ele não está com nenhuma ação, não tem nenhuma ação de trabalho depois de uma mensagem, ele só está respondendo aqui um oi, né? Então, a gente iremos criar aqui uma segunda etapa do nosso desenho. Então, como que funciona aqui um exemplo básico? Dentro do N2N, a gente tem aqui um repositório com vários prompts, vários workflows. Então, caso vocês tenham ali um tempinho e gostariam de conseguir testar, então existem vários componentes que estão ali criados dentro do ambiente do N2N e que a própria comunidade compartilha conosco. Então, existem alguns desses workflows gratuitos e alguns que são pagos. Então, eu gostei desse workflow. Ele aqui está falando que ele tem uma conexão com o banco de dados, usando Postgres, MySQL, SQLite. Eu gostei dele. Eu posso clicar aqui e importar ele automaticamente já na minha instância do N2N. Então, a partir do momento que eu achei ali algum workflow interessante, ele já vai me falar, ó, para você poder utilizar esse template, você necessita que tenha configurado uma chave do OpenAI e uma chave do Postgres, né? Isso daqui era só de um exemplo. Então, continuando. Qual que são os componentes que a gente vai precisar para utilizar? Então, o primeiro componente e principal é o que a gente chama do AI agente, que é o agente de inteligência artificial. Então, ele por se tratar ali de um desses... São padrões, né? Tem outras ferramentas de low-code, que é o Flowise, DeFi, que ele é esse modelo drag and drop, que você clica, move, né? E solta. Quando ele tem um botãozinho aqui de mais, ele indica que a gente consegue adicionar um novo componente nele. Eu vou só dar um pouco de zoom, daí eu acho que fica mais fácil para visualizar, tá? Caso vocês tenham alguma indicação aqui, eu estou de olho no outro monitor no chat. Então, eu vou adicionar aqui o meu AI agente, que para ele funcionar, ele fala qual que é o tipo de conexão que ele vai usar. Então, ele fala da onde vai vir a informação que é o prompt do usuário, que seria, ele vai responder alguém. Da onde está vindo essa informação? Então, aqui eu coloquei para que ele está conectado a um chat trigger, que é aquele primeiro componente que a gente achou aqui, né? O chat trigger. Ele falando assim, da onde vem a mensagem? Ele mesmo já falou, já colocou aqui qual que é o tipo de mensagem. É uma mensagem do usuário. Quando a gente cria algum desses componentes dentro do N2N, ele vai mostrando aqui embaixo quais são os componentes que ele está habilitado de se conectar. Então, quando eu clico aqui fora, ele fala, ó, para funcionar um AI agente, eu preciso conectar um chat model, um tipo de memória e ferramentas dele. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um chat model. Mas eu preciso ter uma conexão com o meu banco o meu servidor, né, de inteligência artificial. O próprio N2N, ele fornece conexão com os principais, né? Alguns que a gente não conseguir encontrar aqui, você consegue procurar ali na própria biblioteca do N2N,
desenvolvedores que foram lá e criaram uma integração com um LLM que você necessitar. Então, caso não tenha aqui nessa lista, a gente procurando ali na internet consegue encontrar. Qual que eu vou utilizar? A princípio, eu tinha feito um exemplo usando o Azure OpenAI, só que ele também está, para usar, ele também está exigindo cartão de crédito. Então, para evitar, para que todo mundo possa usar, eu vou usar aqui uma versão do próprio OpenAI, que aí eu forneço um token para que vocês possam utilizar também. Então, como que funciona? Eu tenho que entrar ali na plataforma da OpenAI, né? Então, alguém escreveu ali chat GPT no Google e ele vai para essa tela do chat GPT. Muitas pessoas já têm um cadastro, né? Então, vocês têm no cadastro, tem uma parte ali de plataforma, que é para quem quer realizar ali ó, a integração dos serviços OpenAI sem precisar ir direto aqui no site e digitar, tá? Então, dentro desse site aqui do plataforma OpenAI, você consegue definir ali as integrações. Então, clicando aqui no botãozinho de settings, que seria ali os ajustes, a gente tem o chamado chaves de API. API que caso a gente esteja com alguma dúvida, lá no glossário também tem aqui ó, falando que é uma API. API é uma Application Program Interface, que é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes sistemas se comuniquem entre si. Então, a OpenAI, ela fornece um conjunto de regras que o N2N conhece e consegue se comunicar com a OpenAI. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na pasta de plataforma e criar uma chave de, de integração. Então, eu vou colocar aqui, ó, Put Angels Workshop. Vou colocar aqui o programa e criei uma secret key. Nesse momento, foi criada uma chave de acesso. Ela é uma regra, um token, uma senha, vamos dizer. Então, eu criei essa senha, compartilhei lá com vocês e veio aqui na hora, se você não tiver nenhuma chave, vai ser necessário criar essa credencial. Eu, criando essa credencial, pego somente essa mesma informação que eu copiei aqui da plataforma, que seria o meu código, que eu vim aqui, copiei o que eu colei aqui para vocês no chat da nossa conversa e colo aqui como API Key. O Organization, ele é opcional, então não é necessário que vocês modifiquem nem o base URL. Ah, mas eu estou com dúvida, não sei como funciona, estou querendo cadastrar algum outro, alguma outra conta de inteligência artificial. Aqui mesmo no próprio N2N, a gente clica aqui em Open Docs e ele já vai direto ali para a documentação, explicando quais são as informações que são necessárias. Então aqui mesmo ele já fala, ó, segundo a documentação da OpenAI, você vê aqui nos conceitos, clica em settings, procura o API Key, cria uma OpenAI Key, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, no próprio janela aqui do N2N, ele já fornece aqui o link para documentação oficial. Então, eu vou continuar editando, salvei. Então, na hora que eu vou utilizar aqui a integração, eu tenho que selecionar qual modelo de LLM eu vou usar do nosso integrador. Lembrando que cada um tem a sua base de conhecimento, né? Então, ele tem um conhecimento dele. Então, a versão do 4.1 mini tem mais informações relacionadas a pesquisas acadêmicas, coisas de universidade. Ah, mas a versão do 3.5 Turbo
tem mais informações relacionadas a música e entretenimento. Então, cada um desses LLMs são treinados com um conjunto de informações. Então, vale lembrar que a gente vai selecionar aqui o que faça mais sentido para o nosso chatbot em questão. Lembrando também que ali no plataforma a gente tem o pagamento, né? Dependendo da forma de contrato que vocês tiverem. E cada LLM ele tem um valor diferente quando vai buscar. Então, por isso que é interessante a gente sempre fazer essa escolha de qual que é o modelo que iremos usar para consulta, para que a gente possa usar aí com mais eficiência, né? Às vezes a gente não precisa de algo tão complexo, usa um modelo mais barato com menos parâmetros. Ah, eu preciso de informações mais complexas, preciso de resolução de problemas, entendendo ideias, daí usa um modelo um pouco maior. A segunda etapa que nós necessitamos de uso é aqui a parte de memória. Então, o que seria a memória? É o quantos mensagens anteriores ele vai lembrar. Então, eu seleciono aqui qual que é. Na própria modelo, quando você vai adicionar, ele já mostra aqui quais são os tipos de memórias disponíveis dentro do N2N. Então, ele tem um modelo de memória simples, que não precisa armazenar nenhuma credencial, e tem outros que já estão conectados direto a um banco de dados ou um serviço de memória. Então, eu gostaria de já deixar gravado ali no MongoDB, no Postgres, no Redis, ele já tem esses conectores. No nosso exemplo, vamos usar aqui um modelo de memória simples, em que ele fala qual é a chave de memória que ele vai ser usado para armazenar. Então, cada vez que alguém começa uma nova conversa, ele cria um ID de sessão. E ele vai usar esse ID de sessão para poder identificar quem é essa pessoa. Toda vez que alguém mandar uma mensagem com esse mesmo ID de sessão, ele vai armazenando essas últimas 5 conversas para poder entender e lembrar do que a pessoa estava falando antes. Esse número aqui ele pode variar, né? A gente vai testando conforme o negócio, né? Conforme o conteúdo. Ah, beleza, criei esse meu primeiro, meu primeiro agente de inteligência artificial. Como que funciona? Criei ele aqui, salvei, ele está ativo, eu já consigo clicar aqui e testar clicando em Open Chat. O que seria isso? Aqui eu já consigo mandar uma mensagem, ele mesmo já realiza a identificação que você mandou uma mensagem, direciona pro modelo de inteligência artificial e armazena na memória. E responde. Então, à medida que eu falei, oi, ele falou, oi, como posso ajudar você hoje? Beleza, já tenho esse meu primeiro chatbot. Cliquei nele aqui, eu já consigo voltar naquela tela, criar essa URL que eles tinham chamado e mandar aqui uma mensagem. Olá, eu só vou mudar aqui para ficar melhor, né? Olá, membro do workshop. Sou o Pedro. Em que posso ajudar? Pronto. Essa é a primeira mensagem que vai aparecer. Cliquei em salvar. Ah, beleza. O par de chat. Cliquei aqui e chamei. Pronto. Olá, membro do workshop. Sou o Pedro. Em que posso ajudá-la? Esse mesmo link que eu estou colando aqui para vocês, ele está sendo criado em tempo real, né? Então ele tem esse código. Se fosse uma versão paga, você poderia direcionar ali o seu próprio nome da sua empresa, né? A empresa N2N, ela fornece vários formatos de integração. Então, o que vocês falarem ali foi ah, gostaria de criar um exemplo prático de chatbot de IA para minha turma do workshop da Fudentes.
Me dê ideias. Pronto. Agora, esse chat que a gente desenvolveu, ele já está puro, usando o mesmo conhecimento. Aqui ele está falando, ó, chatbot, o FAQ, um mentor virtual de startups, um simulador de pitch, quiz interativo, assistente de network. Eu vou colocar aqui a resposta que a gente teve, só para falar. Só para uma dúvida aqui que eu estou tendo, vocês conseguiram acessar? Eu mandei o link para vocês, vocês estão tendo essa mesma experiência aqui, né? Quem quiser responder no áudio ou escrever ali, beleza. À medida que vocês mandarem ali uma mensagem ou oi, ele vai sendo gravado aqui as execuções. Então, se vocês quiserem mandar ali alguma mensagem de teste, eu tenho aqui os detalhes das execuções em que ele mostra os momentos em que foram executados. Então, ó, aqui está falando que ele recebeu uma mensagem e eu consigo enviar. Ele consegue ver no histórico quem enviou a mensagem. Então, ele falou, oi, com esse JSession ID, a ação de enviar mensagem, mandando oi. E ele mandou para o próximo passo, que seria o chat model, e gravou na memória, e ele respondeu. Teve como output, né, que é a transição é saída. Oi, como posso ajudar você hoje? E à medida que vocês forem navegando e conversando com o chatbot, ele vai mostrando aqui o histórico, né? Então, outras execuções aí que nós tenhamos no nosso projeto, ele já consegue falar, ó, oi, outra pessoa mandou oi. E tem outras integrações. Então, esse é o exemplo mais simples. Aqui eu já tenho um chatbot. Voltando aqui para o editor. Quando eu quiser dizer para ele, isso acontece bastante na parte de engenharia de prompt, em que a pessoa fala assim, eu quero que ele se comporte como se fosse um especialista. Eu quero que ele escreva como se fosse o professor explicando para uma criança. Isso é o que ele chama de system message, que seria a descrição como você quer que o seu agente de inteligência artificial se comporte. Então, aqui no caso, ele está falando, ó, quero que você se comporte como um assistente que ajuda as pessoas, né? Quero que você seja bem atencioso. Então, eu vou falar aqui. Eu tenho uns exemplos aqui, que eu deixei já pronto, que eu falo assim, eu gostaria que você... Então, deixa eu colocar aqui, ó, no meu chatbot da PUC Angels. O que eu fiz de exemplo aqui, ó? Eu vou colocar num outro arquivo de texto, que acho que aqui fica melhor para vocês visualizarem, tá? Opa. Então, o que eu fiz? Lembram daquele formato que a gente tinha falado do Markdown no início? Eu peguei o mesmo conteúdo que eu deixei disponível ali no Git, que é esse arquivo readme. Peguei ele, copiei o conteúdo dele e joguei aqui e falando para ele, ó, seja um instrutor do treinamento da PUC Angels, abaixo tem o treinamento de hoje como base de conhecimento. E enviei para ele todo o contexto, falando assim, ó, responda sobre esse conteúdo. Então, ele já vai entender. Qual que é o tema? O tema é esse. Como que é qual a organização? É a PUC Angels. Qual a instituição? Quando que vai ser? E agora a gente vai começar a testar fazendo essa primeira parte de busca, né? Então, eu tenho esse meu chatbot. Eu vou pegar esse daqui que a gente estava criando junto. E aqui nessa parte do System Message, se não estiver aparecendo, vocês têm que clicar em adicionar opções e colocar aqui o System Message. Como que funciona, né? Internamente, o N2N, que ele é um sistema de pouco código, ele destrincha o que tem na API de possibilidades de envio de parâmetros.
Então, quando você clica aqui em Age Option, ele não inventou essa opção. Ele já tem uma integração própria, né, com o sistema ali da OpenAI, com os parâmetros que são possíveis serem enviados. Então, um desses parâmetros é o System Message. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar o conteúdo e vou colar. A partir desse momento que eu cliquei em Save, esse meu chat, agora ele já está começando a conversar somente, já tem o conhecimento dele, já está baseado no nosso conteúdo do workshop. Então, eu vou falar, quando será o workshop? O workshop será esse dia. Qual o conteúdo? Quando eu perguntei qual o conteúdo, ele já, como eu havia criado aquele contexto, deixa eu aumentar aqui. Como eu já havia colocado o contexto de memória, de histórico, ele já sabe que quando ele receber a mensagem, ele vai mandar quando será o workshop será nessa data e manda também a pergunta. Com isso, o chat GPT, né, a inteligência artificial, ela consegue entender que a pergunta que eu estou fazendo é relacionada ao workshop, né? Daí ele já está falando, ó, então, qual que é o conteúdo? Ele foi lá e já entendeu pelo conteúdo que a gente tinha falado que você seria um instrutor, e ele leu exatamente o conteúdo que eu tenho ali no meu, na minha descrição do workshop. Então ele está falando, o que que vai falar? Ordem cronológica, apresentação, 15 minutos. O que que ele respondeu? Esse último. Introdução, 5 minutos. Fundamentos, 25 minutos. Construindo o chatbot, 30 minutos. Sessão de perguntas e respostas, 30 minutos. Então, esse conteúdo, ele pode ser colocado diretamente aqui no nosso System Prompt, né? No System Message. Ah, beleza. Só que imagina que eu queria colocar todo o banco de dados da minha empresa dentro dessa base de conhecimento, para que ele responda a partir disso daí. Então, eu fiz um exemplo. O que que eu fiz, né? Usando inteligência artificial e aquele modelo, eu tinha perguntado ali para Jennifer, poxa, você não tem ali um conteúdo para a gente colocar para fazer uma base, um para fazer ali um chatbot da Book Angels, ela falou, pode usar o próprio conteúdo do site. Então, eu vim aqui no site, cliquei em carta do presidente, onde tinha ali um PDF ali, né, com a carta do Fernando, nosso presidente da Book Angels. Eu fiz um download, né? Com o download desse documento, Com o download desse documento, eu, sabendo que uso o chat GPT e outras informações e tudo mais, eu fui lá e falei para ele, é, cria um Markdown baseado nisso. Então, eu mesmo fui, fiz o upload do arquivo que eu tinha acabado de fazer download e falei, converta esse conteúdo para Markdown. Ele transformou esse daqui naquele formato, Markdown, que a gente já tinha colocado ali no nosso glossário. Eu copiei esse conteúdo e coloco agora como base de informação do meu chatbot. Agora que eu salvei ele, da mesma forma, quando eu for comentar aqui, eu vou falar, me fale sobre o presidente. O contexto ele está no N2N e não sobre Eita, será que na carta do presidente ele não está falando sobre a carta do presidente? Isso, a gente chegou num dos momentos mais delicados do uso de inteligência artificial, que lá no nosso glossário ele chama de alucinação. O que seria a alucinação? Alucinação aqui eles se escrevem com H, tá? Por ser em inglês.
Então, é um fenômeno onde o LLM, o Large Language Model, ele gera informação incorreta ou inventada. Então, o que aconteceu? Eu forneci para ele essa informação, só que de alguma forma ele não conseguiu entender. Então, ele pode gerar uma informação imprecisa ou não responder. Isso também acaba sendo uma forma de alucinação. Então, quais são os tipos de problemas que a gente pode trabalhar, o que, que pode acontecer nessa situação, né? A gente tem que realizar ali toda uma investigação de quais são os pontos que podem ocorrer essa alucinação. Então, a gente revê o prompt, a gente revê as ferramentas, a gente revê as configurações. Ah, então beleza, vamos ter certeza aqui. Ele está falando que é seja o instrutor do treinamento da PUC Angels. Ele não está falando ali sobre o presidente, né? Então, eu vou voltar aqui no meu chatbot da Azure, na tela que a gente estava. Opa, não é isso. Deixa eu só voltar aqui. É o que está ativo, é o chat. Então, eu vou conversar com ele aqui. Vou abrir a mensagem e vou falar oi. Beleza, respondeu. Oi, posso ajudar hoje no treinamento da PUC Angels, falar sobre o chatbot do N2N. O que a gente notou? Por algum momento, eu estava usando o chat que não estava atualizado. Então, eu já vi um ponto de falha, que é esse daqui. Então, a base de conhecimento, agora eu vou colocar realmente o que eu preciso, que é o workshop, não, que é o carta do presidente.markdown. Então, eu coloco agora o conteúdo da carta do presidente. Fiz isso, cliquei em salvar, a informação agora foi atualizada. Então, eu vou falar, oi, agora ele já vai falar que o conteúdo, que o que ele foi treinado, já é para uma informação diferente. Ou pelo menos deveria. É estranho que esse oi dele está demorando mais do que o convencional, né? Vou tentar aqui pelo pelo PUC Angels. Fale sobre a PUC Angels. PUC Angels é uma comunidade vibrante, engajada e formada por mais de 5 mil pessoas. Vamos ver se esse texto está dentro aqui da carta do presidente. É uma associação sem fins lucrativos. Não, vou perguntar alguma coisa aqui, ó. O que é viver segundo a carta? Vou falar isso aqui, ó. O que é viver segundo a carta? Viver com propósito significa. E ele foi lá eu não sei se está essa parte aqui, ó. Viver com propósito gera alimenta disciplina, sustenta e tudo mais. O que a gente notou? Que ele não respondeu o que eu queria. O exemplo que a gente fez, ele não está baseado num modelo de perguntas e respostas. Então, essa parte de você identificar que o nosso agente de inteligência artificial não respondeu o que a gente queria, é o maior trabalho na parte de criação do chatbot de inteligência artificial. Então, assim, para que a gente possa atender às nossas expectativas, é necessário que seja realizado todo um trabalho de engenharia de prompt e de engenharia de base de dados, de base de conhecimento, que isso é um outro patamar. Mas, a princípio, o que a gente necessitava, que era justamente entregar o modelo de como ele deveria se comportar e quais seriam as informações que ele precisa, aí é o que funciona. Então, o Renier perguntou assim, ó, qual é o propósito? Consegue, exato. Nesse modelo,
é aí que a gente precisa utilizar o que a gente chama de RAG, que a gente explicou ali um pouco no início, que é adicionar um novo componente, que é falando assim, ó, o nosso AI agente, ele não tem informação suficiente para nos responder. Então, ele precisa de uma base de contexto auxiliar, que eles chamam de ferramentas. Então, a gente vai criar uma ferramenta que ele vai realizar pesquisa no Pinecone, que é o que a gente usou como exemplo. Então, o que que é o Pinecone? Então, o Pinecone, eu quero só o site. Ele também funciona ali. Os exemplos que a gente está rodando, eles funcionam ali na parte grátis, então é bem tranquilo. Eu vou já deixar aqui o site para quem for criar a conta também. Então, funciona ali. É um processo bem simples, né? É, a gente clicou aqui de forma anônima, vai para a janelinha em que ele vai falar: se você deseja usar algum modelo de conexão, você coloca ali qual que é o seu e-mail e vai avançando até chegar ali na página inicial, que é o vamos começar. O que que eu preciso fazer nessa primeira etapa? Então, eu vou criar aqui uma base de conhecimento. Então, antes eu criei essa base de conhecimento e falei, beleza, então, já tem essas informações, vou usar ela como consulta. O que que eu tinha colocado de base de conhecimento era relacionado ali a um projeto de arquitetura que eu trabalho e tudo mais. Então, ele já tinha essa parte de busca. Então, eu criei aqui um novo índice de pesquisa. Vou colocar aqui, ó, no mesmo formato. Isso daqui é um ponto de atenção, tá? Sempre que você for utilizar, criar um banco de dados vetorial, você tem que realizar a compressão, né, que seria um embedding da informação, no mesmo formato que vai ser realizada a leitura. Então, eu vou colocar aqui, ó, Book Angels Workshop. E eu vou usar esse daqui, ó, esse formato. Text Embedding 3 Small. Ele é o mais barato, é o que todo mundo usa. Tem algumas versões aqui que você modifica qualquer dimensão. Então, eu vou deixar nessa 1536 e criar um índice. O que que é isso? Eu estou criando um banco de dados. Ah, eu já tenho o máximo aqui. Eu vou apagar um desses daqui que eu não estou usando. Vou apagar esse daqui, para que seja possível criar. Se bem que eu já tenho um criado aqui da PUC, né? Posso usar ele. Certo, vou usar esse daqui da PUC. Beleza, eu quero usar aqui o Pinecone. E agora, como que eu faço? Da mesma forma que a gente precisa de uma chave de conexão para acessar o OpenAI, para usar Azure e demais serviços, a gente precisa de uma chave de conexão para usar o Pinecone. Então, a gente clica aqui em gerar uma chave de API, coloca um nome. Então, eu vou colocar aqui PUC Angels e cria essa chave de conexão. Criei essa chave de conexão, eu vou copiá-la e vou usá-la. Beleza. Depois que eu criei, essas chaves elas ficam armazenadas aqui. Então, eu já tinha uma que eu tinha criado, não vou utilizá-la. Posso fornecer aqui com vocês. Sim, Paty, ela está. Essa call está sendo gravada, depois você consegue acompanhar, tá? Então, beleza, criei a chave de conexão. O que que eu vou fazer agora no Pinecone? Essa tool, que é essa ferramenta, para ela funcionar, ela precisa também de uma credencial. Então, eu vou clicar em criar uma credencial e apenas colo a minha chave de integração. Criei uma chave de integração, agora eu tenho a conta 1, que era a que eu estava sendo usada, e essa que eu acabei de criar. À medida que a gente vai acessando, ele mesmo já identifica quais são as, as bases de dados criadas que são possíveis realizar essa integração. Então, eu mesmo criei ali o One, PUC, PUC Angels. Eu vou usar esse daqui de PUC Angels.
E a partir disso daqui, eu já consigo realizar essa consulta. Ah, beleza. Só que agora, como que eu vou conseguir dizer pro meu cliente, agente, servidor de inteligência artificial, que ele tem uma ferramenta de pesquisa? A gente precisa usar uma descrição. E essa descrição é justamente o que vai fazer com que o agente, que é o nosso cérebro da inteligência artificial, identifique que para ele pegar informações que ele necessita responder, ele use essa ferramenta. Então, cada ferramenta que a gente vai adicionando, ela vai, via descrição, sendo usada para tomada de decisão do agente. Então, o que que eu vou falar aqui, ó? Eu já tenho uma descrição aqui dos que eu estava usando, e daí a gente só reutiliza ela para poder ter a certeza que está funcionando. Então, esse Book Angels, esse daqui ele já. Opa, não é isso. O chatbot. Que aí ele já tem a base de conhecimento. Então, o que que eu fiz? Isso aqui foi até com a ajuda ali do meu amigo GGC, muito obrigado. Ele está falando aqui, ó. Eu chamei essa base de conhecimento de base de conhecimento, né, knowledge base, e eu coloquei a descrição. Use essa tool, né, essa ferramenta para consulta de base de conhecimento. Não responda nada sem consultar essa tool. Então, o que que significa? À medida que ele for usar essa a tomada de decisão, ele vai lendo quais são as ferramentas que eu tenho para responder. Daí ele vai ver que eu tinha colocado como nome, knowledge base, que essa base de conhecimento, ela tem esse nome e ela vai ser usada como base de pesquisa. Ah, mas ele está aparecendo aqui, vocês conseguem ver um erro. Por quê? Sempre que aparecer esse desenho, ele mostra ali o porquê dele. Então, ele está falando, não existe um nó conectado de embedding. Então, é necessário para ele funcionamento, né? Ele tem até ó, aqui um asterisco falando, ó, ele só funciona essa ferramenta se tiver um serviço associado a ele de embedding, né? Que faz a incorporação, conforme a gente tinha falado aqui no embeddings, representação numérica do vetorial de texto, imagem ou dados, né? Então, eu vou fechar isso aqui. A carta da presente, pronto. Então, ele está falando que ele precisa. Qual que é o embeddings que a gente vai usar? Daí é esse mesmo aqui da OpenAI. Então, eu selecionei o da OpenAI. Como a gente já tinha criado a credencial, ele reutiliza aquela credencial. Lembrando que o mesmo modelo que a gente usar aqui tem que ser o modelo que a gente usou para armazenar na base de dados. Então, o embed de pesquisa tem que ser o mesmo que foi armazenado na base de dados. Beleza. Coloquei aqui, tá small. Agora, ele já não tem mais nenhum, nenhum asterisco falando com erro, né? A gente precisa agora mudar o nosso sistema. Sobre o que a gente vai conversar? Então, o que eu quero fazer? Baseado na minha base de conhecimento, ele está aqui falando sobre um determinado projeto. Então, eu tenho ali no meu kit vários projetos que eu faço, né, de que eu sou programador e tudo mais. Então, eu faço outros sistemas. Então, lá eu tenho um repositório, eu peguei o conteúdo desse repositório aqui e joguei na base de conhecimento no meu Pinecode. Então, eu imagino que num sistema, numa empresa de desenvolvimento, ele quer saber informações sobre o que tem nesse programa, o que esse sistema faz, qual é o banco de dados, quando ele quebrar, como eu conserto, em qual etapa ele está. Então, aqui tem os requisitos bem avançados e tal, que a gente vai usar como base. Então, o que ele fez? Ah, ele já explicou o que seria a tool, e agora ele vai falar orientações básicas. O que ele precisa?
Consulte a ferramenta Knowledge Base para responder todas as perguntas dos usuários. Jamais responda algo sem consultar a tool. Não é permitido responder usuários sem que a tool seja acessada. O que é isso? Eu estou obrigando o nosso agente de inteligência artificial a responder usando a base de conhecimento. Então, eu vou confirmar aqui qual que é a base de conhecimento que eu estou usando, realmente é a PUC Agents, e eu vou agora começar a testar ele. Eu vou falar sobre o que você tem conhecimento. A partir desse momento, o que ele está fazendo? Ó? Ele é tão rápido aqui que talvez a gente não consiga ter visto. Mas à medida que ele vai executando o passo a passo, você consegue verificar quais são as informações da tomada de decisão. Esse é um diferencial. Uma das coisas que a gente pensou na hora que estava planejando esse workshop, era de tornar possível que pessoas que nunca tenham mexido possam criar os seus próprios chatbots. Então, a gente está começando ali da parte bem básica, para que a gente vá nivelando. Então, a princípio, o que a gente gostaria de fazer é justamente começar de uma base e que a gente possa ir crescendo num projeto com maiores detalhes. Nossa, o fone de ouvido está deixando meu cabelo tudo torto. Deixa eu ver aqui, o Renieri perguntou, só para esclarecer, o LLM de embedding não precisa ser o mesmo do chat. O de embedding, ele precisa na hora da pesquisa, né? Na hora que ele vai fazer aqui essa pesquisa, ele tem que estar no mesmo embedding que foi inserido a informação da base de dados, né? O LLM, a versão que a gente tem aqui é o 4.1 Mini. Ele é até diferente ali do de embeddings, que acaba colocando o nome embeddings no nome do LLM. Mas bem lembrado isso daí, que precisa estar no processo de extração, transformação e carga da nossa base de conhecimento ali para o Pinecone. E vamos ver aqui, ó. Detalhes da execução. Então, no primeiro step, né, no primeiro passo, ele recebeu a informação que eu falei. Sobre o que você tem conhecimento? Na segundo passo, ele falou: eu tenho conhecimento sobre diversos temas, abrangendo ciências, tecnologias e tudo mais. O que ele fez? Nessa primeira pesquisa, ele bateu na base de conhecimento e ele falou: poxa, não tem nada aqui falando sobre esse tipo de conhecimento. Vamos procurar aqui no Pinecone, então, e tentar novamente. Ele também não tem esse tipo de conhecimento. Então, à medida que a gente vai realizando essas pesquisas, ele vai tentando entender no que a gente mandou de mensagem o que ele deveria ter respondido. Daí eu vejo, poxa, quando eu perguntar sobre o que você tem conhecimento, lá no meu Pinecone, se eu procuro realizando uma pesquisa só filtrando itens por conhecimento, se eu procurar aqui conhecimento, ele não tem nenhuma informação. Então, ele não conseguiu identificar o que era essa base de conhecimento para ele restaurar, para ele responder. Então, grande parte da nossa informação, a gente precisa, como posso dizer? A gente precisa fazer esse tuning, né? E apertando ali os parafusos para ele funcionar e responder conforme o que a gente necessita. Eu tenho um exemplo aqui mais próximo, que aí no caso a gente vai fazer ali a parte de ETL, que essa é a última parte do nosso conteúdo, tá? Então o que eu fiz? Eu tenho um conteúdo, esse conteúdo aqui eu joguei no Git, que é ali o meu repositório, e eu criei aqui de base de conhecimento a carta do presidente.
Então, eu tenho aqui uma base de conhecimento que está aqui. Por que ser um associado? Daí ele está falando a verdade sobre o propósito e várias outras informações. Então, eu vou mandar aqui esse link para vocês. E eu quero colocar aqui no meu script que eu criei um outro aqui, né? Ele é baseado no cadastro de informações. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero pegar a informação e jogar lá naquela minha base do Pinecone. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um novo workflow, que aqui eu vou colocar cadastrar conhecimento. E eu vou escolher qual que vai ser a forma que ele vai ser acionado. Eu vou colocar para ele ser acionado manualmente, né? Que é quando eu clicar em executar, ele executa. Pronto. Qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui para ele realizar o download de um arquivo. Então, ele vai usar essa ferramenta aqui, chama HTTP Request, em que eu coloco aqui o endereço que eu preciso realizar o download. Quando eu clico para executar, ele mesmo já fala, ó, consegui executar corretamente e pega aqui o resultado do conteúdo. Então, eu executando o workflow, ele já pegou aqui, já tem esse item. O que que ele vai fazer agora? Agora é a parte que ele vai passar para o Pinecone. Pa- Deixa eu só colocar aqui o instante. Opa, que é o Pinecone Vector. Então, Pinecone Vector Store. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a adição de documentos do Vector Store. Então, o que que seria isso daqui? Na hora que você vai criar um, um Vector Store, que é um armazenamento de vetores dentro do Pinecone, ele já tem essa ferramenta, o qual eu seleciono qual que é a minha credencial de acesso e o que que ele vai fazer. Ele pode realizar pesquisa, né? Retalhando vários registros. A gente vai inserir. O que que a gente vai inserir? Ele fala aqui qual que é o endereço que a gente gostaria que fosse executado a inserção. Então, ele consegue ler, né, como eu tinha cadastrado aqui no Pinecone, todos os meus bancos de dados, né, todas as minhas bases de conhecimento. E aqui eu seleciono qual que eu gostaria de usar. Vou usar a da PUC. E aqui eu posso colocar um nome. Vou colocar aqui como PUC Angels, que aí no caso é o que ele vai executar. Turn. Pronto. Ele está falando que ele não consegue executar. Por quê? Para ele funcionar, ele precisa ter algumas outras opções. Lembra que a gente tinha comentado que ele precisava ter o modelo de embeddings? Então, o mesmo modelo que eu coloquei aqui no meu índice, eu tenho que colocar na hora de cadastrar a informação. Então, eu vou colocar aqui o teste 3 e pronto. Mas ele vai precisar também de um modelo de leitura de dados, que seria a leitura de carga. Então, ele é um outro componente que ele também é necessário, o qual a gente vai falar, beleza, tem aqui esse default data, ele vai armazenar no formato JSON, todo desse modo, texto simples. Beleza? Tá do mesmo jeito. Coloquei aqui, salvei e vou mudar. Em alguns momentos, ele indica aqui que é o conteúdo da página, e ele pegou o conteúdo daqui da PUC, que é um texto completo, e ele splitou, ele dividiu esse conteúdo em diferentes chunks, que é uma informação, um registro de informação. Lá no glossário ele tem mais detalhes,
Mas é assim, ele foi lá e pegou esse conteúdo e vai cadastrar lá na nossa base. O que eu notei que em alguns momentos estava acontecendo é que talvez o namespace não era o mesmo que ele usava. Mas eu vou mudar esse daqui, que é o endereço. Salvei e vou executar. Pronto. Ele atualizou. O que que ele fez? Ele foi lá e atualizou o PUC Angels, colocando as informações da PUC Angels. Então, se eu olhar aqui o PUC Angels, dentro do namespace, ele tem 4 registros que são comunicação, usando, conexão, pendente, ghost describe e tudo mais. Pronto. Q&A. Pronto. Beleza. É, eu estava passando por um problema parecido nisso daqui ontem, que era o formato que ele estava armazenando, que ele rodava e não executava. É, Baseado agora que a gente tem o nosso registro, eu consigo vir no nosso chatbot, opa, e realizar aqui a busca. Opa, não é esse, é o meu chatbot. Knowledge Base, Angels, é o. Pronto, salvou. Oi. Hum, Aqui, ó. Aqui é um exemplo do que eu tinha comentado com vocês, ó. Não sei se está dando para ver, ó. Mas a dimensão que ele foi armazenado está no 1532 e o índice foi criado em 512. Então, a base de conhecimento, a gente tem que mudar aquela informação ali. Na hora que eu estava criando, eu acho que ele armazenou errado. É a. Ups, deixa eu colocar no pequeno, então. Não deu um 8 e pronto. Então, na base que a gente tem, chamada PUC Angels, o conhecimento que eu tenho é sobre a minha, o One Transcribe. Boa. Então, aqui eu vou falar. Me fale sobre a arquitetura do projeto. Opa, pronto. Parece que os dados disponíveis na base de conhecimento apresentam detalhes técnicos. As informações que encontrei falam mais sobre o propósito e a missão da PUC Angels. Você busca detalhes técnicos, tal, tal, tal. Ai, eu acho que na hora que eu selecionei aqui foi a base errada. PUC Angels. PUC Angels. Aqui tem um propósito. Boa. Então é isso. Agora eu vou perguntar. Vamos lá. Comecei. Sempre que a gente está mandando oi aqui, ó, ele guarda o histórico e ele armazena as mensagens de histórico aqui, né, no Simple Message. Então, agora nós temos o chatbot da PUC Angels. Então, eu vou falar. Me fale sobre detalhes da PUC Angels. A organização também investe em bolsas de estudo, cestas básicas, ações e melhorar a vida das pessoas e eleva o ânimo de quem se dedica. Eles valorizam empoderar as pessoas com ferramentas, não são apenas um grupo, mas sim um manifesto e movimento para quem acredita construindo um mundo melhor. É a forma mais inteligente, poderosa e gratificante de viver. Eles têm mais de 5 mil pessoas envolvidas. Funcionou. Ótimo. Era esse o teste que a gente necessitava. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um download. Esse daqui que chama meu
chatbot e vou chamar ele aqui de meu chatbot. Opa, exemplo workshop. Pronto. Esse daqui eu vou adicionar no Git. Exemplo do workshop. Commit e push. Pronto, pessoal. Esse exemplo que eu peguei, ele consegue abrir o conteúdo dele no formato JSON, né? Que também tem ali no nosso glossário, que é uma forma de armazenar dados, que ali ficam os detalhes de como está esse nosso workflow. Então, ele já está disponível aqui no nosso Git. Então, se eu colocar aqui GitHub, dentro do Engines Comitê, tem aqui um commit que eu acabei de realizar, now, onde nós temos aqui o workflow e esse exemplo do workshop. Então, aqui ele tem todas as informações de tudo que está escrito, né, em cada desses componentes. Ah, aqui está dentro do meu system message. Ele está ali dentro desse JSON também, ó, as orientações obrigatórias e tudo mais. Então, esse mesmo exemplo que a gente tem aqui está disponível ali também no Git. A nossa apresentação, né? Pelo menos essa parte assim, ela tá terminando agora. Eu vou colar aqui para vocês qual que é o opa, não. Qual que é o link que vocês conseguem ter acesso a esse chatbot. Então ele é bem tranquilo, né? Se copiou aqui, ó, colou, ele já está funcionando. Então tem ali algumas outras formas da gente editar, né? Clicar aqui, mudar e falar: olá, membro da Tolkien Angel, sei que posso ajudá-lo. Daí a gente consegue colocar aqui também algumas outras informações de chat styling. Eu lembro que eu tinha pegado aqui até uma dica com o Gessé, que aí ele coloca aqui já até uma configuraçãozinha aqui bonitinha. Salvei, deixei disponível. Clicar aqui no link, vamos ver como fica. As coisas não ficaram muito boas. Eu gostei. E agora já está disponível. Então, me fale sobre a missão da Tolkien. Como que funciona isso? À medida que a gente for trabalhando, ela pode ter alguma resposta que a gente não está gostando, que não está exatamente no formato que a gente desejaria. Então, é nesse momento em que a gente vai lá e modifica aqui o nosso System Prompt. Então, eu vou falar assim, ó, fale como se fosse um adulto explicando para uma criança. À medida que eu fiz essa alteração e salvei, o meu, o meu chatbot ele já vai começar a aplicar essa alteração. Então, agora, na hora que ele for responder, ele já vai editar colocando umas informações menos detalhadas. Então, você pode ver que aqui, ó, primeiro tem 4. Ó, isso aqui, a missão da Português é ajudar o mundo a ficar melhor através da educação. Ele mudou, é um lugar melhor por meio da educação e do apoio social. Aqui ele mudou através da educação. Então, existem algumas linguagens e personas que vocês gostariam de adotar no seu chatbot, mas isso daí já entra mais na parte de engenharia de prompt, né? O nosso objetivo nessa primeira
essa primeira aula, workshop, é justamente promover esse ambiente em que a gente tem ali um exemplo de como faz para criar, tem ali a integração das pessoas que estão com alguma dúvida, levanta a mão e pergunta. Então, nesse momento aqui, eu gostaria de deixar aberto para perguntas e é isso. Excelente, Pedro. Nossa, tô impressionada, achei muito legal mesmo. Foi excelente. Eu vou precisar ver a gravação para eu tentar fazer mais uma vez em conjunto, mas eu acho que foi ótimo. Foi muito didático. É, você foi falando, eu fui fazendo. Eu até fiquei impressionada ali porque eu sou de humanas, então eu não entendo muito. Mas eu acho que você foi super didático, foi muito legal mesmo. É um conteúdo aí valioso para quem realmente colocar esse conteúdo na prática. Parabéns, só tenho a dizer, parabéns mesmo, muito legal mesmo. Muito Vai lá, obrigado. Ranieri. Opa. Oi, Olá, Né? tudo bem, Pedro? Tudo bom? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que, como eu acho que eu falei em um outro momento, acho que em uma outra reunião, que era disso que eu estava falando, desse tipo de iniciativa. Eu acho muito bacana quando a gente fala de inteligência artificial. Eu sei que tem todo um arcabouço de coisas que são satélites e importantes, mas falta muito disso, é do core business mesmo, de o pessoal entender como é que funciona no dia a dia, principalmente para quem é de humanas, para quem está falando de qualquer um dos subcomitês, o que faltava era exatamente isso, sabe? Eu acho que, com base nisso, você termina abrindo a mente do pessoal que está cuidando de outras coisas e falando de inteligência artificial, vendo o dia a dia na prática. Aí, só para esclarecer aquilo que eu estava falando do embedding, Sim. eu já vi isso 500 milhões de vezes acontecer. É, Quando a gente usa um LLM para embed, ele é o mesmo para cadastrar e para consultar. Mas as pessoas confundem e terminam querendo usar o mesmo, inclusive para o chat, né? E não necessariamente é verdade. Você não precisa usar o mesmo para o chat. O Sim. mesmo que você usa para embedar a base de conhecimento, seja ela em Markdown, HTML, TXT, qualquer formato, é o mesmo que você usa para fazer a consulta dos scores lá dos vetores. Mas para usar no chat, que não é um encode, é só o decode, aí você pode usar qualquer uma outra. Sim. Aí eu só fiz esse comentário porque realmente eu já vi inúmeras vezes, por incrível que pareça, entre nós que somos mais da área técnica, eu já vi muito essas dúvidas, diversas vezes. E muda muito porque o consumo é diferente, né? Do valor e tudo mais. Principalmente por isso, meu amigo. Uhum. Na hora do que pesa, quando a gente está falando de um sistema em produção, o peso é muito maior, Sim. financeiramente falando. Porque a ideia é que isso seja usado de maneira exponencial, né? Sim, Então, sim. nesse primeiro momento, a gente criou ali um chatbot da PUC Angels, mas a ideia é que a gente consiga enriquecer essa base de conhecimento e deixar ela disponível ali no próprio site, né? Pedro, eu acho que a iniciativa, por isso que eu estou falando muito da iniciativa como sendo brilhante, porque mesmo em subcomitês, quando se fala de a segurança, fala de várias questões que são abordadas nos subcomitês, a gente pode mostrar isso na prática, né? Ah, tem um chat ali, como é que eu vou usar o jailbreak lá para evitar que ele dê que alucine com a informação, saia criticando alguém, ou você consiga acessar a parte interna do que ele não deveria acessar. Então, o exemplo que está lá, depois pode ser performado, melhorado, para dar esse exemplo para quem está em outros comitês ou subcomitês que fala disso, mas nunca viu na prática como é que Uhum. funciona, como é um ataque de prompt, né? Então, eu acho que é a sementinha, você conseguir plantar a sementinha vai enriquecer todos os outros subcomitês, todas as outras iniciativas aqui. Acho que é disso, sabe? É muito Olha, por aí. Parabéns, concordando cara. com o que você falou, Rogério, a gente já tinha esse pensamento, né? Já tinha conversado isso daí até um pouco antes com o Gessé, mas a gente passou por de uma outra reunião, né?
então, inclusive a Jennifer também estava, e falamos sobre isso, de promover essa troca de experiência. Porque assim, o GCE conhece 1000 vezes mais que eu do que o N2N e em outras áreas também, mas é justamente essa contribuição que a gente necessita no nosso meio, né? Então, por exemplo, essa é o pontapé inicial de um modelo de workshop hands-on. Quando a Jennifer falou, eu estou com um problema e tudo mais, não consegui, a ideia é que ela compartilhe a tela e todos nós possamos ir falando, agora clica ali, deu esse erro. Então, se a gente tiver ali, eu não sei qual que é o período máximo da gravação e tudo mais, mas se a gente tentar experimentar esses 5 minutinhos para corrigir aí o problema que pode estar dando no ambiente da Jennifer, eu queria pedir licença para vocês e perguntar se vocês acham isso interessante. Sim, claro. Se Acho que você sentir a vontade de compartilhar, então, Jennifer. Deixa eu abrir aqui de novo, que você vai falar, eu acabei fechando. Deixa eu abrir de Não, novo. não, tranquilo. É porque eu até estava conversando ontem isso com o GC, falando, cara, como que seria a experiência de se fossem fazendo todas as pessoas criando uma conta mesmo? Porque quando eu escrevi ali a descrição do workshop, eu pensei que ele daria tempo da gente criar ali um usuário na OpenAI, de criar um usuário. Eu tinha pensado na Ether, só que na Ether precisa de cartão de crédito para poder ativar. Então, entre Azure e OpenAI, eu falei, eu compartilho a minha API, a chave de API, a gente vai usando ali, depois eu mudo a chave, né? Mas vamos ver aqui, ó. Você quer uma sugestão, Pedro? Pois não, por favor. A Grok, por exemplo, ela tem chaves gratuitas. Então, Olha, no podia ter próximo, usado o Grok. pronto, podia ser, e já que é só para ilustrar, poderia já deixar, em média, ver 20 pessoas, já deixa 20 chaves prontinhas aqui, ó, vai pegando aí. Sim. Essa Acho é que a fica bem primeira que a bacana. gente está fazendo, mas a ideia é Não, claro, exatamente a partir dessa a gente ir aprimorando, né? claro. Vamos ver aí, ó, que parte que você parou, Jennifer? Nossa, eu devo ter parado bem no comecinho, eu fui me perdendo. Aí eu falei, vou prestar atenção, porque se eu for fazer ao mesmo tempo e ouvir você. Sim. Mas eu fiz uns É, testes aí, ó. você mandou um olá e ele está respondendo, oi, como eu posso ajudar Ele tá você? respondendo normalmente, assim. Só que eu não sei se ele puxou a base certinho da PUC Angels, deixa eu ver. Então, eu acho que a parte de adicionar a base de conhecimento da PUC Angels, ficou faltando você adicionar uma tool, que é ali onde está, ó, Memory do lado tool. Pronto. Aí você vai digitar Pinecone, que é o nome da ferramenta, do serviço que a gente está usando. É isso daí. Foi, tá vendo? Tá certinho? É, deixa eu só ver, volta ali, que eu acho que ele só não está conectado. Você criou, mas ele não está conectado, ó. Isso. Ao embed. Essa linha pontilhada está conectada nele, não tá? Isso. Então agora você vai colocar o método de embed. Então ali embaixo você vai selecionar o embeddings OpenAI. Boa. Ele já selecionou a OpenAI account. Pronto, pode clicar em Back to Canvas ali do lado esquerdo em cima. Opa, muito obrigado, Homero. Lá em cima do lado esquerdo, ó, Back to Canvas. Pronto. E acho que é isso. Clique em salvar. Você só vai precisar mudar ali o prompt, né? Daí, se você quiser colocar esse prompt aqui, ó, que é o que a gente colocou. Acho que está fazendo. Literalmente essa frase que usa essa tool para consulta, é isso? Isso, porque daí ele vai sempre perguntar a ela. Não, não, essa daí não é a mensagem. Esse daí é o que Ah, você coloca ali na tá. descrição do Pinecone Vector Store. Você clica 2 vezes nele, dali onde está description. Você cola aí. Isso. E Choose ali no Choose, você coloca o PUC Angels. PUC Angels. Isso. Daí só clicar no Back to Canvas.
Daí você clica em Save. Daí se você quiser clicar ali do lado de Hide Chat, você clica no botão Stop. Não tem o botãozinho ó, Hide Chat? Lá de chat aqui. Isso, é clicar no botãozinho Stop, porque eu acho que ele travou em alguma coisa. Pronto, agora tenta novamente. Dá um Open Chat. Daí você pergunta alguma coisa. Eu acho que talvez esteja faltando ali no AI Agente você colocar as orientações obrigatórias, que é esse daqui, ó. Coloca ali no AI Agente, o de cima, que é o teu robozinho. Clica 2 vezes nele. Daí ali, ficou faltando essa parte. Tá vendo ali no Options? Você vai clicar em Add Option e vai colocar System Message. Daí aí o detalhamento que você dá pro agente. Daí eu copiei ali, eu mandei um texto no chat, você copia e cola. Aí, pronto. Back. Back to Canvas, Save. clique em salvar e agora vamos ver aí a mágica acontecer. Acho que você tem que dar um stop para ele parar. Isso ali, ó. Qual o propósito da PUC Angels? E uma frase. Boa. O senhor não tá fazendo mesmo, né? Deve ter errado em alguma coisa. Não sei. Porque ele não tá parado em nenhum. Aí, ó, foi. Não, não foi. Dá um stop nele e atualiza a página. Talvez pode ser alguma coisinha ali. Daí a gente só confere depois ali o. Eu acho que ela tem que desativar e ativar. Aí ele dá lá, né? Recharge na. Desativar e ativar aonde? Ali em cima Aqui? onde tem. Isso. Isso. Pronto, agora pode ativar. Pronto. Aí vai recarregar e limpa a memória. Hum, Ele não encontrou. Ele procurou, mas ele não encontrou. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá vendo ali onde tá Pinecone Vector? Clica 2 vezes nele. Daí você vai ter que mudar o nome dele, ó. Lá em cima, onde tá Pinecone Vector Store, clica nele e você tem que colocar o mesmo nome da ferramenta. Daí você coloca aqui, Knowledge Base, né? Que tá escrito. Porque como a gente mencionou, falando que ele precisava buscar na base de conhecimento, daí ele não estava achando esse nome da base de conhecimento. Isso aí, Jennifer. Knowledge Deadline Base. aqui, né? Isso, exato. Aí só voltar. É. Daí salvar. Daí agora você clica ali, ó. Sabe onde está o chat? Onde tem logs lá embaixo? Uhum. Isso, do lado tem uma setinha para a esquerda, voltando, ó. Essa setinha mesmo. Você clica que ela reseta o chat. Pronto. Daí você tenta novamente. Se quiser copiar e colar essa pergunta depois para ficar mais fácil, caso a gente tenha que fazer novamente, mas se você colocasse qualquer pergunta, acho que ele já faz. Ai, o que será que a dela não tá aparecendo, né? Hum, No meu, deixa eu ver o que ele responde quando eu coloco no meu, tá? Peraí.
Só para me responder no chat. No chat de vocês. Essa é a pergunta que devia responder. É o que está saindo no chat. No chat de vocês. Nesse link que eu te mandei, ele está respondendo isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui. O dela é porque está voltando um JSON vazio. Faltando o quê? O JSON de output, se tu olhar quando ela pergunta, está vindo vazio. Será que ela está usando o mesmo embed? Isso, ó, faz assim, ó, clica ali rapidinho para mim, no Embeddings. OpenAI, clica ali. Ele está retornando os embeddings. Deixa eu ver qual que é a base de conhecimento que ele está usando. É um Book Angels. Ai, lembrei. Pronto. Aí onde está no Knowledge Base, volta, vai lá em Knowledge Base. Você vai adicionar uma opção ali embaixo, em Options. Daí você tem que colocar o nome do... Não, lá embaixo. Tem Options, Age Options, ADD Option. Isso. Daí você vai colocar Pinecone Namespace. Daí você vai colocar isso daí, PUC-Angels. Pronto. Agora é só clicar no Back to Canvas, clicar em salvar. Daí apagar aquela seção ali, que é aquela voltinha. Pronto. Agora é correr pro abraço. Esse é o troubleshoot completo, né? Nós estamos indo em cada ferramenta. Agora sim, agora foi atrás. Pronto. Aê! Aê! Quem sabe faz ao vivo, isso aí. Não, você estava se segurando ali para falar qual que era a resposta ali. Que legal. Ai, então acho que é isso, pessoal. Funcionou ali, Por isso que, conseguimos fazer um ao por isso que eu vivo. gosto do ChromaDB. Bem mais fácil. Não tem esses probleminhas, né? Eu tentei colocar um grátis aqui, eu acabo usando o PG Vector. Mas o ChromaDB também é muito bom. Encerrando, eu creio que seria melhor a Jennifer fazer o encerramento, mas eu queria agradecer aí a participação e espaço aqui cedido pela PUC Angels. Muito obrigado. Daí a Jennifer pode fazer o encerramento. É isso aí, gostaria de agradecer novamente o Pedro, foi excelente, ao vivo mesmo, né? Vocês puderam ver. Eu não entendo absolutamente nada, então, assim, acho que eu fui o melhor exemplo para a gente provar que o conhecimento do Pedro aí é não só uma bagagem gigantesca, mas também um conhecimento muito didático, porque eu consegui fazer ao mesmo tempo, a gente conseguiu até arrumar. Então, que esse seja um dos primeiros workshops que a gente faça aqui. Fica aí à vontade, inclusive, para vocês sugerirem outros workshops que vocês queiram, outros assuntos que vocês queiram aprender, né? E aí o nosso calendário de 100 dias está aberto, inclusive, para vocês ministrarem os próprios workshops de vocês, né? Então, se vocês querem ensinar alguma coisa ou aprender, a gente fica 100% à disposição, porque essa é a nossa missão, né? Melhorar o mundo através da educação e do combate à fome. É isso aí.